nós devemos ter ele como o modelo. Olha só o que diz Filipenses 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não é um sentimento parecido, um pouco, um pouco menos que Cristo. Não, é o mesmo, tá? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O próprio Jesus, a gente deve ter o mesmo sentimento que ele. O próprio Jesus, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele sendo o próprio Deus, ele não considerou que o fato dele ser o próprio Deus deveria ser algo que deveria se apegar. Assim que ele fez, ele se humilhou. Ele, não talvez, mas com certeza, ele seria o único que teria todos os direitos de dizer: não, eu não vou me humilhar, eu sou Deus, eu não vou morrer naquela cruz, eu não vou passar por tudo isso, eu sou o próprio Deus. Ele é o único que teria direito. Eu nunca pequei, não cometi pecado nenhum, pelo contrário, eu sou o autor da vida, foi eu que criei esse mundo. Os homens que pecaram contra mim, eles que paguem o que eles têm que pagar. Não. Foi essa a atitude de Jesus. Ele se esvaziou, assumindo até a forma de servo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse foi o exemplo de Jesus Cristo. E esse é o exemplo que nós devemos olhar. As oposições e perseguições que nós passamos não são motivos para deixarmos de cumprir a vontade de Deus, uma vez que outras pessoas e o próprio Jesus, embora tivessem sofrido, se dedicaram e cumpriram a carreira que Deus lhes deu. Então, o fato de nós passarmos por perseguições, por oposições, é difícil. Seguimos algo que não é natural nós seguirmos, é difícil. Mas a Bíblia está aí. Existem pessoas que correram essa corrida, e o próprio Senhor Jesus, que também correu essa corrida. Por exemplo, de que eles conseguiram. Gostaria de ler alguns textos com vocês. Olha só o que diz lá em Lucas. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Fechou? 9, versículo 23. Pode ler. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Muito bem. Se você quer seguir o exemplo de Jesus, não negue a si mesmo. Diga não às suas próprias vontades. Fuja de você mesmo. Interessante, né? Fuja de você mesmo. Tome a sua cruz e aí sim você está apto a me seguir. Você está em condições de poder me seguir. Mas para que você possa seguir o exemplo de Jesus, o que você deve fazer é dizer não para você mesmo, para as suas paixões.
do seu próprio orgulho, do seu próprio egocentrismo. Fuja disso, fuja de você mesmo e siga a Cristo Jesus. Existem alguns outros textos da Bíblia que dizem exatamente, também aqui em Tiago, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Achei. Tiago. Beleza? Fechou? Tiago 4, versículo 7 e versículo 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o vosso coração. Qual é a condição que está aqui? Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. Fuja dele. Resistam a ele. E ele vai fugir de vós. Não apenas resistam a ele, mas se cheguem até Deus. Fuja e siga a Deus. O que vai acontecer? Deus ele vai se chegar até nós também. Nos capacitar. Basta nós resistirmos, sermos perseverantes nessa nossa corrida. Tá? Fugir e seguir e perseguir. Mais um texto. Agora Romanos. Quantas ordens que a gente vê na Bíblia, né? Sobre a gente fugir do pecado, fugir das paixões do pecado. Seguimos a Deus. Romanos capítulo 6. Capítulo 6, está para trás. Capítulo 6, versículo. Seis. Romanos 6, 12. Pode ler. Vai lendo até o versículo 19. Eu mesmo, Pode ler. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo, ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim, como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Muito bem. Não reine por vosso corpo mortal, de modo que vocês obedeçam às suas paixões. Né? Fuja do pecado. Fuja das paixões da mocidade. Não ofereça o seu corpo, os membros do seu corpo, para o pecado, para cometer aquilo que você deve fugir.
Não faça isso, é isso que o Romanos, Paulo está falando. Não faça isso. Uma vez que você faz isso, você se torna escravo do pecado. Agora, uma vez que vocês são servos da justiça, o que vocês devem fazer com o corpo de vocês? Oferecer não ao pecado, mas oferecer a Deus. Fuja do pecado e ofereça o seu corpo, a sua vida agora a quem de fato lhe pertence, ao Senhor. Não reine o pecado no vosso corpo mortal. Gálatas, capítulo 5. Até o 25. Gálatas 16. Gálatas 5. 5. 5. A partir do 16. Vai, Gabriel. Digo, porém, a ele em espírito e não Andai. Andai em espírito. Andai no espírito, né, ainda? Vai lá, Lu. concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E eles opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, pureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, insinuações, iras, invejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, revertices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Muito bem. Entende? Digo, porém, que de modo nenhum vocês vão satisfazer as concupiscências da carne. Qual é uma outra forma de você fugir das paixões da mocidade? Andar no Espírito. Conta-se uma certa vez que um garotinho perguntou, o pai falou para o seu filho: filho, dentro de nós existem dois lobos, né? Não é lobo, não é lobo, né? Dois lobos ferozes. Eles são inimigos entre si. Eles vivem brigando. E o garotinho pergunta para o seu pai: pai, qual deles vai vencer? Ele fala que um é bom e o outro é ruim. Qual que vai vencer essa guerra que tem dentro de mim? O pai simplesmente diz: aquele a quem você alimentar. Exatamente isso. Você se alimenta das paixões de sua carne, você se alimenta do pecado, o que vai acontecer? Quem vai reinar na sua vida? Quem vai vencer essa batalha? O mal, o inimigo. Se você andar pelo Espírito, se alimentar com as coisas do Espírito, quem vai vencer? O bem. Eles são opostos entre si, eles estão em guerra o tempo todo. Mas aquele a quem você alimentar, esse vai vencer na sua vida. Interessante que ele lista, né, as obras da carne, as paixões da carne e o fruto da justiça, o fruto do Espírito, né? Interessante, fuja das paixões da mocidade, esses frutos aqui que o Gabriel leu. E aquele agora, que é um verdadeiro cristão, deve manifestar esses frutos do Espírito: amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram
a sua carne, com as suas paixões e concupiscências. Crucificado. Não tem mais domínio, não deve ter mais domínio sobre vocês. Cristo já pagou por isso. Cristo agora é o Senhor da sua vida. Tá? Para encerrar, ande um pouquinho mais. Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Fechou? Efésios 4, a partir do 22. Vou ler. No sentido de que, quanto ao trato passado, a vida passada de vocês, os despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E agora ele dá a lista daquilo que nós estamos despojando, tirando do nosso velho homem, nos vestindo como um novo homem, segundo a vontade de Deus. Por isso, deixando, fugindo da mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoa. Como nós devemos nos despojar e nos revestir, renovar e nos revestir. Não basta simplesmente nos despojarmos, deixarmos de fazer e praticar um pecado. Não basta apenas você fazer isso. É o primeiro passo. Não basta você apenas fugir do pecado. Lembra que eu falei no primeiro dia? A ideia é você fugir, mas fugir para um lugar seguro. A ideia aqui é você se despojar, mas você se revestir de algo. Não adianta só você arrancar, mas você tem que colocar algo no lugar. Não adianta você fugir do pecado, mas você tem que seguir o que é certo, o que é a vontade de Deus. Essa é a ideia. Tá? E o próprio Paulo, o versículo que vocês conhecem, o próprio Paulo, que disse para Timóteo: fuja das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a paz, o amor, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Ele mesmo disse para esse jovem pastor, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ninguém despreze o fato de você ser jovem, o fato de você ser adolescente. Ninguém despreze isso. A gente viu exemplos de José, Daniel, jovens que causaram um grande impacto por causa justamente de eles se tornarem um modelo, se tornarem um exemplo. Causaram um grande impacto na sociedade que eles viviam, e tanto que o nome deles estão listados aqui. Ninguém despreza o fato de você ser um jovem, mas pelo contrário, que você mesmo mostre que você é digno de confiança através do seu exemplo, na palavra, no que você fala, no seu procedimento, nas suas atitudes, no seu amor, na sua fé e na sua pureza. Essa é a ideia. Eu gostaria, eu queria chamar a Letícia aí, o Daniel. Alguém pega. Eu gostaria